bom, torcedor ligado no canal Beto Vieira, chegamos para trazer para vocês a análise dos adversários dos clubes brasileiros na Libertadores. Neste sábado maravilhoso Libertadores que teve sorteio no fim dessa semana agora. Tem o Mirassol encarando aí a maior altitude com relação a jogos da Libertadores. O Flamengo pegando aí Cusco, não sei que time é esse, eu já vou passar para vocês toda a história desse Cusco. Vou botar também a foto dos seus respectivos estádios e trazer para vocês um resumo da ópera com relação a Libertadores da América. Se for falar dos clubes aí tem bastante coisa para falar, então resolvi fazer um resumo. Eu vou ler aqui, na verdade eu não fiz, eu vou ler para vocês, como eu sempre faço para vocês, eu trago as informações aqui dos nossos companheiros, nossos amigos do site aí, principalmente o GE, que traz as informações, mas também comentar um pouco sobre o favoritismo e também vou falar para vocês e vou passar para vocês e quero que vocês coloquem aqui nos comentários qual dupla de cada grupo vai se classificar e lembrando que o terceiro vai para a fase final da Sul-Americana. Primeiro de tudo, desce aí, meu filho, desce aí, se inscreva no canal, esse é o canal Beto Vieira, tudo sobre todos os esportes, tudo sobre todos os clubes, e vamos trazer para vocês a fase de grupo da Libertadores e a análise dos adversários dos times brasileiros, belezinha? Deixa o seu like, se inscreva e fique com a gente aqui. Vamos então para a fase de grupo. O grupo A tem Cusco, Estudiantes, Flamengo, Independente de Medellín. Acredito que esse Cusco vai brigar aí pela lanterna do grupo, até pela trajetória e pelo time, né, tão pouco conhecido, pode ser que surpreenda, né? Tem o Estudiantes que quase eliminou o Flamengo na temporada passada, o Independente de Medellín sempre é muito forte, então vai ficar na briga Estudiantes, Flamengo, Independente de Medellín. Mas, já analisando aqui, eu acredito que pela força do time do Flamengo, se classifique Flamengo Independente de Medellín, belezinha? Grupo B, já vou passar os grupos e a minha análise aqui. Você deixa aí nos comentários qual time se classifica de cada grupo. Coloca na tela o grupo B da Libertadores, o Coquimbo Unido, não conheço esse time, mas a gente já vai falar sobre eles aqui na análise. Ah não, esse a gente não pegou a análise porque a gente vai analisar só os grupos que tem os clubes brasileiros jogando. Então, esse Coquimbo Unido eu não conheço, tá? O Nacional do Uruguai, o Tolima e o Universitário. Os dois primeiros, eu acredito que o Tolima tem uma tradição forte também, mas o Uruguai, o Nacional do Uruguai é muito forte, deve se classificar, na minha opinião, em primeiro, e vai ficar a briga entre Tolima e Universitário. Meu voto vai para o Tolima, então deve ir Nacional e Tolima no grupo P. Vamos para o grupo C, que tem um brasileiro aqui, Bolívia, Fluminense, Independente, Rivadavia e Laguaira. Nitidamente aqui eu não conheço Independente, Rivadavia e o Laguaira, pelo menos não conheço assim de ver jogar, não, né? A gente não tem o costume, pelo menos eu, de ver os outros futebol, os outros campeonatos, então eu acredito que no grupo C deve dar Fluminense em primeiro lugar. Eu, claro, vou puxar para as equipes brasileiras e deve dar o Bolívia, que tem uma altitude bem difícil, tá? Então, grupo C, Bolívia, Fluminense, Independente, Rivadavia e Laguaira. O grupo C, na minha votação aqui, deve dar Fluminense e Bolívia classificado. O terceiro colocado aí tem a briga ali, vamos ver, né, critérios e tudo. Grupo D, outro time brasileiro no grupo D, Barcelona de Guayaquil, Boca Juniors, Cruzeiro e Universidade Católica. Esse grupo está sendo considerado o grupo da morte, embora o grupo do Mirassol é bem difícil, do Corinthians também, porque o Corinthians tem 2 jogos fora. Já já a gente vai passar para vocês também. Barcelona de Guayaquil, Boca Juniors, Cruzeiro e Universidade Católica. Difícil para o Cruzeiro, esse grupo Cruzeiro que está voltando para a fase de grupo da Libertadores. Olhando aqui, o Barcelona de Guayaquil é uma equipe muito forte lá em Guayaquil. O Boca Juniors a gente já conhece, que é um time de tradição, principalmente nos jogos lá na La Bombonera, que eu vou colocar aqui. Vamos fazer uma análise, vamos ver como esse time está.
Vou passar para vocês tudo certinho aqui daqui a pouquinho. Desce aí, deixa o seu like, seu comentário. E também vote aqui para ver qual time desse grupo D se classifica primeiro e segundo colocado. Mais uma vez, eu vou dar um voto de confiança para a nossa equipe brasileira. Então, Cruzeiro deve se classificar em primeiro. Aí vem os outros três que têm grande chance também, que é o Guayaquil, Barcelona de Guayaquil, o Boca Júnior e a Universidade Católica. Deve ir o Boca Júnior também em segundo colocado, Cruzeiro e Boca Júnior. Aí o terceiro colocado a gente tem que ver que vai para a Sul-Americana. Falando então do grupo E da Libertadores da América, onde tem outro time brasileiro, Corinthians, Peñarol, Platense e Santa Fé. O Santa Fé eu já vi jogar, o Peñarol a gente já sabe. O Peñarol a gente já lembra rapidinho daquela briga do Felipe Melo lá, pancadaria. O Platense eu não conheço esse time, então Corinthians, Peñarol, Platense e Santa Fé. O Corinthians vai jogar 2 jogos muito difíceis fora de casa. Recebe no primeiro turno 2 jogos. No primeiro turno o Corinthians vai jogar 2 em casa e 1 fora. Então no segundo turno inverte. Então tem que fazer o dever de casa, tá? Lembrando que o Hugo Souza foi convocado para a seleção brasileira no lugar do Alisson, que estava retornando para a seleção e se machucou aí. Mas ele não machucou no jogo da Liga dos Campeões no meio de semana agora não. Ele deve ter se machucado num treinamento, alguma coisa. Porque eu vi o jogo e o Alisson completou os 90 minutos. Corinthians, Peñarol, Platense e Santa Fé. Vai Corinthians em primeiro lugar, Peñarol em segundo pela força do seu estádio. Grupo F, meus amigos, tem Júlio Barranquilla, o Cerro Porteño, o Palmeiras e o Cristal, Sporting Cristal, que é muito forte esse time do Sporting Cristal. O estádio dele ali realmente é um estádio, um fervo, o estádio. Então, Cerro Porteño, Júlio Barranquilla, Palmeiras e Sporting Cristal. O Palmeiras é um time massa, o Palmeiras tem um belíssimo treinador que sabe de tática, que já foi campeão de Libertadores, Brasileirão, Paulista, Recopa Brasileira. Então, Abel tem experiência. Palmeiras em primeiro lugar, com o Cerro Porteño em segundo. Eu vou votar aqui no Cerro Porteño no grupo F. Então, Palmeiras em primeiro e Cerro Porteño em segundo. Vamos para o grupo G. O grupo G tem o Mirassol, tá? O Mirassol que vai enfrentar o time que tem mais altitude, mais difícil de jogar, realmente. 4.000 metros de altura. É complicado. Então, Always Ready, não sei se pronunciei certo, vamos de novo. Always Ready. Lanús, LDU de Quito e Mirassol. É um Mirassol que está estreando na Libertadores. Vamos ver se vai conseguir jogar no estádio do Mirassol. Tem todo aquele esquema de capacidade, mas parece que isso já até estava sendo resolvido, ou se não foi resolvido já. Só faltava mesmo a logística ali com relação ao aeroporto, que a Conmebol exige que tenha um aeroporto próximo ao estádio. Então, alguma coisa assim, vamos ver se o Mirassol consegue jogar no seu estádio, que é um belíssimo estádio, bem bonito mesmo. E eu também concordo, eu sou daquela opinião que tanto o time da Série B quanto o time da Série A, eu sei que é bem difícil pelas condições, hoje em dia é muito difícil fazer futebol com relação a dinheiro, mas os times deviam ter pelo menos no mínimo 15 a 20 mil torcedores capacidade nos seus estádios para não ter o problema que o Mirassol está passando de conseguir uma vaga para uma Copa tão importante como a Libertadores da América, está passando esse sufoco para tentar resolver e trazer seus jogos para dentro da casa do Mirassol, que vai fazer a diferença. Então, Always Ready, Lanús, LDU de Quito e Mirassol. Vou puxar para o Mirassol, que o Mirassol vai surpreender. Mirassol vai surpreender nesse grupo. O Mirassol vai se classificar em segundo, porque o Lanús e o LDU têm grande experiência em Libertadores. Vai Lanús em primeiro e Mirassol em segundo. Tá bom, Mirassol? É isso aí. Vamos falar então do grupo H para fechar. E eu já vou passar a análise de cada grupo dos brasileiros para vocês. Independente Del Valle, Libertad, Rosário Central e Universidade Central. Universidade Central não estou acostumado de ver, né? Libertad também, né? Tem uma equipe forte, embora ficou até fora da Libertadores, né? Se eu não me engano. O Rosário Central também. Independente Del Valle, Libertad, Rosário Central, tem o Di Maria. O Universidade Católica vai Rosário Central em primeiro
e o Independente Del Valle na segunda colocação no grupo H. Tá bom, meus amigos? Aí aqui do lado a gente tem a primeira rodada. Vamos ver aqui. A primeira rodada do grupo A. Vamos puxar o grupo A. Para os meus amigos aqui ligados no canal Beto Vieira. Vamos ter Independente Medellín e Estudiante. O jogo é numa quarta-feira às 9 horas. E vamos ter Cusco e Flamengo. Primeira rodada do grupo, tá? Primeira rodada do grupo B. Vamos ter Tolima e Universidade e Universitário. E vamos ter Coquimbo Unido e Nacional do Uruguai. Primeira rodada do grupo C da Libertadores. Vamos ter aí o Bolívia contra a equipe do Independente Rivadavia. E vamos ter o Laguaira contra o Fluminense numa terça-feira às 7 da noite. Fluminense estreia fora. No grupo D, vamos ter Barcelona de Guayaquil e Cruzeiro. Cruzeiro também estreia fora numa terça-feira às 9 horas no dia 7 de abril. E no Carlos de Apoquindo, vamos ter a equipe do Universidade Católica contra o Boca Juniors. O grupo do Corinthians, o Corinthians estreia fora de casa com o Platense, numa quinta-feira no dia 9, no estádio aí, Cidade de Vicente Lopes, e o Santa Fé recebe o Peñarol. Grupo F, que tem o Palmeiras estreia fora de casa contra o Júnior Barranquilla, e o Sport Cristal recebe o Cerro Porteño. O grupo G, primeira rodada, o Always Red recebe a LDU, e o Mirassol no Maião, já está confirmado, tá? Estou olhando aqui no site, o Maião recebe aí o Mirassol, a equipe do Lanús. Cara, vai ser sensacional ver o Mirassol jogar no Maião uma Libertadores, vai estar lotado. Fechando o grupo H, que não tem brasileiros aí, o Universidade Central enfrenta o Libertad e o Rosário Central enfrenta a equipe do Independente Del Valle. Então essa é a primeira rodada da Libertadores da América. Você desce aí, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, o seu comentário e não esquece de votar na nossa perguntinha que a gente está fazendo aí. Você que está vendo esse vídeo, obrigado pela paciência. Estou tentando fazer legal para vocês aqui. Então obrigado, tá? Clica aí e bota aí nos comentários o time que você acha que vai se classificar de cada grupo. A gente botou aqui no comecinho cada grupo detalhado e também voltamos na nossa opinião aqui. Dei a minha opinião, vamos ver como é que vai rolar. Vamos analisar então os adversários dos grupos dos times brasileiros que vão jogar contra os times brasileiros. Vamos falar então do grupo A, o grupo do Flamengo, o Cusco Futebol Clube do Peru, adversário do Flamengo na estreia, tem só 17 anos de fundação e pouca tradição na Libertadores. Disputou o torneio apenas 2 vezes em 2013 e 2014, quando ainda se chamava Real Garcilaso. Agora a gente está lembrado quem é o Cusco, é o antigo Real Garcilaso. Mas logo em sua primeira participação chegou às quartas de final. Agora volta à competição com um novo nome, escudo invisual. Olha esse estádio do Cusco. Apesar de ter mudado o CNPJ em 2019, o estádio do clube continua sendo o mesmo, o Anca Garcilaso de la Vega. É a casa dos 3 times da cidade. Além do Cusco, também jogam lá o Cienciano e Desportivo Garcilaso. Ele está localizado a 3.350 metros de altitude e tem capacidade para 45 mil pessoas. Também aí tem uma altitude, o Flamengo, que nunca é fácil jogar na altitude. Sobre o técnico aqui, o técnico argentino Miguel Randelli tem 48 anos, ainda está no início de carreira e comanda o seu terceiro clube. Antes, o treinador do Cusco dirigiu a Universidade Católica do Equador e o Emelec. Chegou a Cusco em 2024 para um projeto a longo prazo e no ano passado renovou o contrato até 2028.
sobre o momento do time do Cusco, que é o antigo Real Garcilaso. O time foi vice-campeão peruano em 2025 e conseguiu uma vaga direta para a fase de grupo da Libertadores, mas começou mal em 2026 e em 7 jogos perdeu 4, ganhou só 2 e empatou 1. Atualmente é o 13º colocado do campeonato nacional. Tá bom, meus amigos? Vamos então agora dar um giro no Estudiante. Rapaz, o Estudiante também está no grupo do Flamengo, é um grupo difícil. Assim como o Flamengo é tetracampeão da Libertadores, mas a maioria dos seus títulos foram nos anos 60 e 70. Apesar de não conquistar o torneio desde 2009, é um dos tradicionais participantes da competição e vai disputá-lo pela 19ª vez, a equipe do Estudiante. No ano passado, enfrentou os rubro-negros no mata-mata e foi o adversário que mais deu trabalho, perdendo nos pênaltis nas quartas de final. Sobre o estádio, está aí na tela, bonito o estádio, reinaugurado em 2019, com capacidade para 32 mil pessoas, o estádio Jorge Luiz Rinchel é considerado um dos mais modernos da Argentina, mas mantém o estilo caldeirão, que é aquela equipe bem grudadinha, aquele torcedor bem grudadinho, que é bem bacana de ver. Com a torcida intimidadora na arquibancada para o visitante. O Flamengo conheceu bem o palco ano passado, quando perdeu por 1-0 e se classificou nos pênaltis. Foi um jogo difícil. Falando um pouco do técnico e do momento aqui, depois de 3 anos no clube, o técnico Eduardo Domingues foi contratado mês passado pela equipe do Atlético Mineiro para o seu lugar no Estudiante. Contratou o uruguaio Alexandre Cacique Medina, de 47 anos, que estava no Talleres da Argentina. O momento do Estudiante no início com o novo treinador é bem irregular, com 2 vitórias e 2 derrotas, e ainda deixa os torcedores com saudade de Eduardo Domingo, mas o Estudiante é o vice-líder do grupo A do Apertura Argentino com 10 rodadas, só atrás do Vélez Sarsfield, que também não está aí, né? Que não está na Liberta. Vamos falar então aqui do Independiente Medellín da Colômbia, que, né, a exemplo do Nacional de Medellín, tem uma grande história também, né? O time colombiano tem 11 participações na história da Libertadores, com mais de 80 jogos ao longo de sua história. A melhor participação foi em 2003, quando atingiu as semifinais da competição, caindo para a equipe do Santos. Na última vez em que disputou a Libertadores, em 2023, o Independiente Medellín caiu na fase de grupos em chave que tinha o Internacional de Porto Alegre. Foto do estádio na tela para vocês, mais conhecido pelos jogos do rival, né, do Atlético Nacional. O Atanásio Girardot é um dos principais estádios de futebol colombiano, com capacidade para cerca de 45 mil torcedores. Pode criar um cenário hostil para os visitantes nas grandes noites de Libertadores. O Independiente de Medellín veio da pré-Libertadores, está invicto em casa, empatou em 0-0 contra o Liverpool do Uruguai e venceu o Juventude de las Piedras, também do Uruguai, por 2-1, meus amigos. Falando do técnico do Independiente de Medellín e do momento da equipe, a equipe é comandada por Alejandro Restrepo, colombiano de 44 anos, com experiência significativa no futebol local, com passagem pelo Atlético Nacional, Desportivo Pereira e um trabalho no Alianza Lima. Sobre o momento, em 2026, o Independiente Medellín não é dos mais empolgantes. Em 14 jogos disputados, a equipe acumula 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Aí a equipe do Independiente Medellín. Então é isso, meus amigos. Vamos falar agora aqui do pessoal aí, dos adversários. O grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro também que está voltando para Libertadores depois de um tempinho, né, meus amigos? Tem o Boca Juniors, Universidade Católica, tem aí o Barcelona de Guayaquil, então tá sendo considerado aí um grupo mais difícil, né, considerado por muitos aí como o grupo da morte, tá bom? Vamos falar então
do Boca Juniors, da Argentina. O clube é argentino. O clube argentino é o segundo maior campeão da Libertadores, com 6 conquistas. A última foi em 2007. Olha, faz tempo, hein? Que tem ainda 3 títulos mundiais no histórico, inclusive um para cima do Real Madrid em 2000. Ao todo são 74 títulos levantados na história do Boca Juniors. No confronto direto com o Cruzeiro, o Boca Juniors venceu na final da Libertadores de 77. Nos pênaltis ainda enfrentou a Raposa na edição de 2008, quando a eliminou nas oitavas de final. Na época passou das quartas. Entretanto, no confronto das oitavas da Sul-Americana em 2024, o time mineiro conquistou aí a classificação. No confronto do Boca Juniors leva ligeira. No confronto, o Boca Juniors leva ligeira vantagem. Estou vendo o estádio aí do Boca Juniors, La Bombonera. Falando um pouco do estádio, então, a Casa do Boca é a famosa Bombonera em Buenos Aires, tem capacidade para 57 mil torcedores. Foi palco do jogo da final de 3 das 6 conquistas do time azul e ouro na Libertadores de 78, 2001 e 2007. Já recebeu partida da Copa do Mundo, Copa América e eliminatórias. Ao novo projeto de ampliação do estádio, inicialmente inaugurado em 1924. Então, tem aí uma projeção uma chance de ter aumentar, né, a La Bombonera. Bem bonito, bem legal, bem perto também. A torcida pode ser bastante hostil, né, como o povo diz assim, para os visitantes, então bem difícil, né? Falando um pouco do técnico, com 56 anos, Cláudio Rubeda é o atual treinador. Começou de forma interina, mas foi mantido no cargo pelo presidente ídolo do clube, Juan Román Riquelme. Após a conquista da vaga na Libertadores desse ano, nesse momento está pressionado pela campanha irregular do Boca Juniors no campeonato argentino. Falando do momento, o Boca Juniors faz campanha de meio de tabela no campeonato argentino, estando em 7º lugar no grupo A com 14 pontos em 10 jogos. Vamos, amigos. Universidade Católica do Chile, mais um adversário do Cruzeiro. O time chileno é um dos mais tradicionais do país, junto com rivais Colo-Colo e Universidade do Chile. A Universidade Católica tem 16 campeonatos nacionais, além de 4 Copas do Chile e 4 Supercopas Nacional. Foi vice-campeã da Libertadores em 93, perdendo na final para o São Paulo no histórico. O Cruzeiro tem 2 vitórias contra o chileno. Falando do estádio, que está aí na foto, o remodelado San Carlos Apoquindo, reinaugurado em agosto do ano passado e com gramado artificial, é a casa da Universidade Católica. E os 3 anos de reforma custaram, segundo o clube, 50 milhões de dólares, 270 milhões de reais na cotação atual. O técnico é o Daniel Garneiro, de 56 anos, comanda a equipe desde o ano passado e já treinou a seleção do Paraguai, além de clubes como Olímpia, Libertad e Guarani. Tem 10 campeonatos paraguaios no currículo. Sobre o momento, a equipe está em 4º lugar com 11 pontos e 7 jogos disputados na temporada. São 9 partidas com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Estou tossindo bastante porque eu esqueci a minha água lá. Então vamos agora para o adversário, pode ser o mais difícil, Barcelona de Guayaquil, é um dos principais clubes do Equador, rivalizando com o Emelec em Guayaquil, e tem a maior torcida do país. São 16 títulos equatorianos. Na Libertadores foi vice em 1990 e 98. Ainda chegou 7 vezes às semifinais e é a primeira vez que o Cruzeiro vai enfrentar a equipe. Aí o estádio, belíssimo estádio do Barcelona, Monumental Isidro Romero Carbo, ou simplesmente Monumental de Guayaquil, tem capacidade para 57 mil torcedores, foi palco de jogo das eliminatórias e também de 2 finais da Libertadores. É um dos maiores estádios e fica em uma área
uma área perigosa de Guayaquil, cidade portuária que viu o índice de criminalidade crescer por causa da rota do Pacífico usada por cartéis de droga. Então é bem perigoso essa área onde está o estádio do Barcelona de Guayaquil, tá bom, meus amigos? Falando do técnico venezuelano César Fábricas, de 53 anos, é o treinador, tem muita experiência no futebol sul-americano, treinador inclusive treinando inclusive as seleções da Bolívia, Venezuela, e conquistou os campeonatos da Bolívia, Colômbia e Equador. Sobre o momento do Barcelona de Guayaquil, a equipe ocupa a sexta colocação da Liga Pro do Equador, com 8 pontos em 5 jogos. Tá bom, meus amigos? O Cruzeiro, como eu já havia dito, estreia justamente lá no estádio do Barcelona na primeira rodada da competição. Falando então aqui dos jogos dos adversários do Corinthians agora, o Corinthians que enfrenta aí, eu não conheço esse Platense, né? Mas vamos ver, né? Platense, o Corinthians estreia com o Platense fora de casa, né? Vai deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal. Esse é o canal Beto Vieira, tudo sobre todos os esportes. Se inscreve, deixa o seu like. Hoje, esse vídeo aqui, estamos fazendo uma análise dos adversários do Brasil, dos times brasileiros na Libertadores. Tá calor aqui, hein, meus amigos? Vou te contar aí. Falando aqui então dos adversários, vamos ver o Corinthians estreia com o Platense, é a torcida do Corinthians. Corinthians estreia aí com o Platense fora de casa. Vamos lá então, falando do Peñarol, sediado em Montevidéu, olha o estádio do Peñarol, que bonito, né? Capital do Uruguai, o Peñarol é um dos maiores campeões da Libertadores com 5 títulos, venceu em 60, 61, 66, 82 e 87, mas não vence já faz um bom tempo, né, meus amigos? Ao todo já conquistou o Campeonato Uruguai 52 oportunidades, 52 vezes. O último confronto entre as equipes aconteceu em 2021 pela Copa Americana, Sul-Americana. No placar agregado, considerando ida e volta, o Timão foi derrotado por 6-0 no último confronto. Falando do estádio, o Peñarol joga no estádio Campeão del Siglo. A capacidade máxima se aproxima de 40 mil torcedores e é a casa oficial do clube desde 2016. Então, é um grande estádio, 40 e poucos mil pessoas, bem legal. Falando um pouco sobre o técnico, conhecido pelo público brasileiro, o uruguaio Diego Aguirre, comanda o Peñarol no Brasil. Ele comandou clubes como Santos, Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro, e está no Peñarol desde 2023. Falando do momento do Peñarol, passando para vocês para esse vídeo não ficar muito longo, com 13 pontos, o Peñarol ocupa a terceira colocação do Campeonato Uruguai. São 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 6 jogos, tá bom? Independente Santa Fé da Colômbia, mais adversário do Coringão. O clube de Bogotá joga em uma altitude de 2.640 metros e busca o primeiro título do torneio continental em 2015. O Santa Fé viveu momentos de glória e foi campeão da Copa Sul-Americana. Sua trajetória de maior destaque na Libertadores aconteceu em 2013, quando chegou à semifinal. Campeão em 2025, o Santa Fé tem 10 títulos no campeonato colombiano. Né? Aí está o estádio do Santa Fé, falando um pouco sobre, manda seus jogos no principal estádio de Bogotá, é o Campín, assim como Milionários, inaugurado, né, em 1938 e tem como capacidade 36 mil torcedores. O técnico é o uruguaio Pablo Rapeto, fez sua carreira em clube sul-americano com história na LDU do Equador. O momento, apesar do certo investimento para a temporada, o Santa Fé ainda não engrenou. A equipe amarga a 15ª colocação, com 12 pontos em 11 jogos. Vamos a mais um giro aqui, falando agora do time da adversário de estreia do Corinthians, o Platense, o modesto Platense.
levantou o torneio Apertura pela primeira vez em 120 anos de história na temporada passada, foi campeão argentino. Para ser campeão argentino tem, né? Para pegar aí Boca Juniors, River Plate, tem que suar a camisa, tem que ter alguma certa qualidade ali, né? Então vamos ver como é que vai se comportar o Platense. Eliminando os grandes como Racing, River Plate e São Lourenço antes de bater o Huracan na final. Foi a única conquista do clube até o momento. Sobre o estádio, aí um modesto, né? 28 mil torcedores, o Platense tem como caso o estádio Gildade de Vicente Lopes, que fica localizado na região metropolitana de Buenos Aires. O técnico é o auxiliar técnico nas últimas temporadas, Walter Adriano Zunino, tornou-se o treinador do Platense no fim de 2025. Até o momento, tem apenas 4 vitórias em sua curta carreira. E o momento do Platense, atual campeão argentino? Com mais de 15 novos reforços em seu elenco desde a conquista nacional no ano passado, o Platense enfrenta o maior desafio de sua história na atual edição da Libertadores. Atualmente ocupa a nona colocação do Campeonato Nacional com 14 pontos em 10 jogos. É isso aí. Vamos falar então dos adversários do Palmeiras na fase de grupo da Libertadores. O Palmeiras que estreia com Júlio Barranquilla e depois enfrenta o Sport Cristal em casa e sai para jogar 2 fora. Cerro Porteño é o time estreante, o time adversário estreante do Palmeiras, um dos clubes que mais enfrentou o Palmeiras na história da Conmebol Libertadores. São 17 confrontos entre as equipes e o retrospecto é excelente. O Verdão costuma ser o algoz dos paraguaios, tanto na fase de grupo quanto no mata-mata. O elenco do Ciclone está recheado de jogadores com passagem por gigantes brasileiros. É o caso do goleiro Gatite Fernandes, ex-Botafogo, Pires da Mota, ex-Flamengo, Pablo Verretti, o Pirata, que estava no Vasco até tão pouco tempo, Juan Iturbe, comanda o ataque da equipe do Jorge Brava. Ferro é tradicional na Libertadores, apesar de nunca ter atingido a final. A equipe parou nas semifinais em 6 oportunidades. Palmeiras e Cerro Porteño entram na rota de colisão em 2025, entraram, né? Enquanto o atacante Luigi na Libertadores Sub-20. É isso, né, meus amigos? O retrospecto das equipes são 17 jogos, sendo 10 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 2 derrotas. Houve ainda um amistoso com goleada do Verdão por 7-1 em 1995. Vamos falar do Júnior Barranquilla, que é mais um adversário do time do Palmeiras nessa Libertadores. Desce, se inscreve, fique com a gente aqui. Já são mais de 30 minutos de vídeo aqui para trazer essa análise dos adversários dos times brasileiros na Libertadores aqui, tá? Atual campeão colombiano, Júlio Barranquilla, chega a Libertadores com expectativas. Mesmo que seja o sexto no Apertura colombiana aí de 2026, a equipe é considerada a melhor da Colômbia. E o elenco mostra um pouco disso. O ataque é cheio de nomes conhecidos como Carlos Bacca, Teófilo Gutierrez e Luiz Muriel. Já jogaram na Europa e comandam um time de Alfredo Arias. Rimi Xará é outro nome que passou pelo futebol brasileiro, um time bem ofensivo que apresenta fragilidade na defesa. O problema para Júnior é que seu estádio Metropolitano de Barranquilla está passando por obra de infraestrutura visando a final da Copa Sul-Americana. A capacidade vai aumentar de 60 para 75 mil torcedores. Então o clube mandará as partidas da fase de grupo, ao menos em Cartagena. Então o estádio onde o Metropolitano de Júlio Barranquilla que está sendo aí reformado para a final da Sul-Americana. Tá bom, meus amigos?
Vamos então falando aqui do Sport Cristal, que é mais um time que vai enfrentar o Verdão. A equipe peruana é comandada por Paulo Autuori, brasileiro aí, velho conhecido do futebol brasileiro, mas vive um momento conturbado. Nem brigou pelo título no último campeonato peruano e sofreu para eliminar o Carabobo na prévia da Libertadores. Na atual edição do campeonato que disputa, ocupa a modesta sexta posição. É considerado o rival mais fraco do grupo do Palmeiras. Vamos ver se isso vai ser colocado em campo. Geralmente, nome, essas coisas aí, favoritismo fica só fora do campo. Né? Tem um retrospecto aqui, são 5 jogos com 4 vitórias do Palmeiras e uma derrota, além de 2 amistosos. O Alviverde acumulou um empate e uma derrota em duelos não oficiais pelo clube. Isso, meus amigos. Então agora vamos analisar a última aqui, os adversários do Mirassol. O Mirassol que, meus amigos, terá um grupo desafiador em sua estreia da Libertadores. O grupo G vai encarar a LDU de Quito, campeã em 2008. O Always Wide. Always Wide. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, né? Em 2018, 2008, a LDU foi campeã para cima do Flamengo, do Fluminense. Atual campeão boliviano que manda seus jogos, o Alwed no alto e no El Alto, a mais de 4.000 metros de altura. Rapaz, vai ser complicado, hein? Vamos falar então do Lanús, adversário do Mirassol, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa contra o Flamengo. Lá nos vem forte, meus amigos. Nunca venceu a Libertadores e tem como melhor campanha o vice de 2017 para o Grêmio. O time Grená, aliás, não disputa a principal competição continental justamente desde então, mas já andou aí disputando a Sul-Americana nos últimos anos, tanto que agora está aí, né? Foi campeão da última Sul-Americana e derrotou o Flamengo na Recopa Sul-Americana. O Flamengo bem, né? O Flamengo a gente já sabe, né? Falando sobre o estádio, a casa do Lanús, o estádio Cidade de Lanús, Nestor Dia Pérez, conhecido como La Fortaleza, fundado há quase 100 anos, em 1929, foi reformado em 2014 e tem capacidade para 47 mil torcedores. Tá bom, meus amigos? O técnico, desde 2025, é comandado pelo Maurício Pellegrino e acumula experiência em grandes clubes do futebol europeu. Foi auxiliar do Liverpool e da Inter também. Falando do momento, o Lanús vem de 2 títulos recentes, como a gente já havia dito, né, a Sul-Americana e a Recopa, e fez boa campanha na apertura, primeira fase do Campeonato Argentino. O time Grenal ocupa a 5ª colocação do Grupo A com uma campanha de 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Vamos, amigos. Vamos continuando o giro aqui dos times que vão enfrentar o Mirassol, a LDU de Quito no Equador. É um dos maiores clubes do Equador. A LDU de Quito conquistou a glória eterna em 2008 ao vencer o Fluminense em pleno Maracanã na campanha e fez 4-2 na ida e perdeu por 3-1 no Maracanã, levando o título nas penalidades. Também foi vice no Mundial ao cair para o Manchester United por 1-0. Soma ainda 2 sul-americanas em 2009 e 2023 e 2 Recopa em 2009 e 2010. Atualmente é o 10º colocado no ranking da Conmebol. Falando um pouco sobre o estádio, belíssimo estádio, o clube manda seus jogos no Rodrigo Paz Delgado, a Casa Blanca. Capacidade para 41 mil torcedores. Foi inaugurado em 97. O técnico no comando está Thiago Nunes, o brasileiro, né, com passagem por Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio, Botafogo, né, desde 2025 no Equador. Tá? No momento, então, do time, apesar da tradição da LDU, ocupa a 7ª posição do campeonato equatoriano de 2026 com 7 pontos em 5 jogos. Aí está o time da LDU. Vamos falar aqui do Always Red da Bolívia, que é o time que joga na mais alta altitude, então isso vai dificultar bastante a equipe aí do Mirassol. Mas o Mirassol vai fazer valer os seus jogos em casa, tenho certeza. Em sua 6ª participação, o Always Red vive grande fase como atual campeão boliviano,
O clube tem altos investimentos e usa a altitude como uma das suas principais armas. Mas ainda busca a primeira classificação ao mata-mata da Libertadores, tendo ido no máximo até a fase de grupo. Na Sul-Americana chegou aos playoffs das oitavas de finais em 2024, quando foi eliminado pela LDU. Falando um pouco do estádio, o municipal é o alto, conhecido como Vila Eugênio, tem capacidade para 25 mil torcedores no local e fica a mais de 4 mil metros de altitude. O técnico do time é comandado por Júlio César Baldiverso, de 54 anos, com passagem por clubes tradicionais do país e pela seleção boliviana. Em 2015, no Always Red, soma 90 jogos com 52 vitórias e foi peça importante na campanha do título nacional na última temporada. Falando um pouco do momento, o clube ainda não estreou oficialmente em 2026, já que a Liga Boliviana começa apenas em abril. Isso então, meus amigos, tá aí o nosso giro dos clubes que vão enfrentar os times brasileiros na Libertadores, desde lá da fase de grupos, desde lá do grupo do Flamengo, Palmeiras, grupo do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Cruzeiro, e agora da equipe do Mirassol. Então vamos estar de olho nos times brasileiros, vamos ficar de olho na campanha, vamos estar trazendo para vocês sempre notícias dos jogos brasileiros na Libertadores e também os resultados, a tabela de classificação, próximos jogos e notícias aqui no canal Beto Vieira. Então se inscreva aqui no meu canal. Obrigado por ficar esses mais de 40 minutos nesse vídeo. Foi necessário esse vídeo um pouco grande para trazer para vocês esse resumo da matéria que eu coloquei aqui para vocês, que eu li para vocês, que eu passei, né? Juntamente com as fotos dos estádios. Muito bacana, eu gosto muito de ver os estádios, então tá tudo arrumadinho para vocês. Então assiste com calma agora, se não deu para ver agora no ao vivo. Então assiste com calma, se inscreva, ativa a notificação aí para não perder os nossos lances, os nossos vídeos que eu vou estar trazendo para vocês ainda a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que começa neste sábado também. Tem grandes jogos, hein? Grandes jogos. Tem Santos e Corinthians. O Neymar não vai jogar pelo Santos, foi poupado por cargas para poupar, né? Por ter várias poupação de carga. Não entendi também. O jogador só sabe jogar bola, mas poupar o Neymar, não vai enfrentar a equipe do Cruzeiro. Também tem nesse domingo, amanhã, São Paulo e Palmeiras valendo a liderança direta do Brasileiro. Então, obrigado. Deixe o seu like se você gostou desse resumo dos clubes, essa análise dos clubes, essas informações dos clubes adversários do Brasil na Libertadores. Obrigado, fique com Deus, bom sábado a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!